Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. É uma grande satisfação estar aqui falando para vocês e nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre a demonstração dos fluxos de caixa, sobre os conceitos iniciais dessa demonstração, beleza? Mas antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, eu peço que você se inscreva. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se e sempre que nós postarmos novos vídeos você vai ser notificado e sempre também, que a gente tiver conteúdo relevante você vai ficar sabendo em primeira mão, beleza? Além disso, deixe seu joinha aqui nesse vídeo também, porque para quem produz conteúdo aqui isso é bastante relevante. Se você não me conhece, se é a sua primeira vez aqui, eu sou Gabriel Rabelo, sou auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro. Já fui auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, aprovado em primeiro lugar aos 21 anos, lá em 2009, Então, a idade já está chegando. Já tenho uma carreira aí de ministrar aula para concursos e exames desde 2009. E caso você tenha interesse em conhecer os nossos cursos, aqui embaixo na descrição desse vídeo vai ter um link com todos eles, beleza? Então nós temos curso para exame de suficiência, por exame de qualificação técnica, para a Polícia Federal, temos um e-book com 1000 questões comentadas de contabilidade geral para concursos também. Existe uma série de cursos disponíveis, caso você queira conhecer, e o link está aqui embaixo. E vou deixar um link também com um resumo completo de contabilidade geral aqui nos comentários desse vídeo. Caso você queira baixar também, será muito bom ter você conosco estudando através desse resumo, beleza? Então, sem perder mais tempo, vamos lá, vamos começar a nossa aula, beleza? A nossa aula de hoje, ela vai começar falando sobre os conceitos iniciais da demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa que confunde aí e que dá um nó na cabeça de muita gente, tá? DFC parece que é muito difícil, mas quando você entende a lógica e você começa a raciocinar como se fosse um quebra-cabeça, as coisas elas tendem a ficar um tanto quanto mais claras, tá? Você vai olhar um pouquinho para o balanço, vai olhar um pouquinho para a DRE, vai olhar para o enunciado da sua questão e você começa a entender, obviamente, depois da prática de muitas questões, e é como nós tratamos esse assunto nos nossos cursos, tá? A aula de hoje é uma parte inicial, ela não vai ensinar você a elaborar a DFC propriamente dita pelo método direto, pelo método indireto, só que essa aula ela é igualmente importante porque ela traz todos os conceitos teóricos de que você necessita para que você possa ter um discernimento para quando chegar na questão de cálculo, você já está super afiado e saber o que você está fazendo, tá? A DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, que está prevista lá no CPC 03, tá? Beleza, e o que você precisa saber em primeira mão? A Lei 6.404, ela tem duas disposições basicamente sobre a demonstração dos fluxos de caixa. A primeira vai lá no artigo 176, que diz que no final do exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras. Aí o item 4 está lá, a demonstração dos fluxos de caixa. E veja você o parágrafo 6º ainda do artigo 176, que prescreve que a companhia fechada com patrimônio líquido na data do balanço inferior a R$2 milhões não é obrigada a elaborar e publicar a DFC, tá? O que você precisa entender aqui, portanto, num primeiro ponto, é que a DFC ela é obrigatória para as companhias abertas, que são aquelas que negociam suas ações, por exemplo, na Bolsa de Valores, ou seus títulos de valores imobiliários no mercado de valores imobiliários, tecnicamente falando, e para as companhias fechadas, com PL maior do que 2 milhões. Isso cai muito em prova, tá? Cai muito em prova. Beleza. E o que mais que a Lei 6.404 ainda fala da DFC? Ela fala o seguinte, o artigo 188. As demonstrações referidas nos incisos 4 e 5 do caput do artigo 176 desta lei indicarão, no mínimo, demonstração dos fluxos de caixa
as alterações ocorridas durante o exercício no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em no mínimo 3 fluxos: operações, financiamentos e investimentos. O que eu quero que você entenda aqui para a sua prova? E esse aqui é um primeiro passo para você entender o que é a DFC. DFC não é apenas aquele bicho de 7 cabeças que falam. Não, a DFC ela funciona da seguinte forma. Quando você pega um balanço patrimonial, lá no ativo dessa companhia vai ter a conta caixa. Vamos supor que essa conta caixa aqui no exercício de X1, ela tenha um saldo de R$10.000, tá? Só que quando terminou o exercício de quando você chegou lá no exercício de X2, tá? O que aconteceu com o seu caixa? Ele passou para um valor de R$15.000. O que você pode afirmar com isso? Ora, você pode afirmar simplesmente olhando que o seu caixa teve uma variação de quanto? Responda para mim. Uma variação de R$5.000. Só que, o que acontece? Variação, né, na matemática, que é um delta, beleza? Para quem lembra aí da matemática. Então, o que isso significa? Que o seu caixa, ele começou com 10.000, ele terminou com 15.000. Isso significa que ele variou 5.000. Só que esses 5.000, eu pergunto a você, eles são decorrentes de uma única operação ou são várias operações que a companhia pode fazer? Ora, pode ser de uma única operação? Pode, mas em regra, geralmente são várias operações que a companhia faz e que vão levar a essa variação. Quando você confrontar todas, vai chegar nesse valor aqui, nessa variação final de R$5.000. Tá? Então, isso é demonstração dos fluxos de caixa. Ocorrem todas essas mutações e aí você chega nesse valor aqui. Tá? E essas mutações que ocorrem, elas podem ser divididas nesses 3 tipos de fluxos. O fluxo das atividades operacionais, o fluxo das atividades de financiamento e o fluxo das atividades de investimento, beleza? Fluxo das atividades operacionais, fluxo das atividades de financiamento, fluxo das atividades de investimento, que eu vou explicar para vocês o que é ao longo do tempo, tá? Ok, agora vamos falar um pouquinho do CPC 03. O que o CPC 03 ele traz de importante? Informações sobre o fluxo de caixa de uma entidade são úteis para proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como as necessidades da entidade de utilização desses fluxos de caixa. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários exigem a avaliação de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como da época de sua ocorrência e do grau de certeza de sua geração. O objetivo deste pronunciamento técnico é requerer a prestação de informação acerca das alterações históricas de caixa e equivalentes de caixa da entidade por meio da demonstração dos fluxos de caixa, que classifique os fluxos de caixa do período por atividades operacionais, de investimento e de financiamento. Olha só o primeiro entendimento, então, que você tem que ter aqui. O item, essa parte inicial, essa introdução do CPC 03, ela basicamente nos diz o seguinte: ora, você pode levar, não sei se você já é uma pessoa que investe ou não em Bolsa de Valores, esse é um entendimento que você pode levar para o seu investimento em Bolsa de Valores. Investir em Bolsa de Valores é bastante simples. Na filosofia buy and hold, que é aquela filosofia que você compra bons ativos e deixa o tempo fazer os juros compostos. Você não precisa ser uma pessoa extremamente criteriosa, detalhista para escolher bons ativos. Se a empresa é uma empresa lucrativa, empresa que nunca ou teve muito pouco prejuízo, a empresa que dá lucro tende a continuar lucrativa, a empresa que não tem dívida tende a continuar não tendo dívida, e a empresa que gera caixa é uma empresa que tende a continuar gerando caixa. É muito importante que a empresa ela seja uma empresa geradora de caixa operacional. Ou seja, a Grendene, se você pegar a Grendene, ela vende sapatos, sandálias, etc. e tal. Então ela tem o seu caixa operacional decorrente dessas atividades. O Carrefour
gera fluxo operacional através da venda de mercadorias lá dos seus supermercados, né? E assim por diante. Cada empresa tem o seu caixa operacional ligado às suas atividades principais. Portanto, o que é importante você analisar quando você vai tomar uma decisão de entrar ou não em uma ação na Bolsa de Valores, de comprar ou não através de uma análise fundamentalista? Olhar se aquela empresa é uma empresa geradora de caixa. Por que geradora de caixa? Por que você olha a DFC e não olha a DRE? Porque a DRE, ela apresenta o lucro, apresenta as receitas do período, mas sob a ótica do regime de competência. E lembre-se de que o regime de competência reconhece as receitas e despesas independentemente do seu pagamento ou recebimento. Portanto, quando você olha apenas para o lucro da empresa, não necessariamente todo aquele lucro entrou no caixa da companhia, tá? Pode ser que tenha sido uma parte a prazo, etc. No infinito, quando você olhar numa perspectiva ampla, todo lucro ele uma hora vai entrar no caixa, então essas curvas elas tendem a se encontrar, né? Mas no curto prazo isso pode dar uma discrepância, tá? Beleza. Agora algumas definições que são muito importantes do CPC 03 e que corriqueiramente caem em prova. E que definições são essas? Vamos lá, vamos dar uma olhada nessas definições. A primeira definição é a definição de caixa, tá? O que vem a ser caixa? Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Portanto, caixa é o seguinte. Caixa é numerário em espécie, ou seja, o dinheiro físico que tem na empresa, e depósito bancário disponível, ou seja, bancos, conta, movimento. Bancos, conta, movimento também é caixa. Beleza. E nós temos um outro conceito importante, que é o conceito de equivalente de caixa. O que é o equivalente de caixa? Então vejam, caixa é numerário em espécie e bancos, conta, movimento. Só que a DFC, ela analisa conta caixa e equivalentes de caixa. Quando você vai olhar, por exemplo, Google tem uns 100 e tantos bilhões de dólares em caixa. Só que se você vai olhar o caixa dessa empresa, não está tudo no banco, não está tudo lá em espécie, dentro da empresa, não. Isso está aplicado em bonds, geralmente, que são títulos do governo norte-americano. Se você olhar a Grendene aqui no Brasil, é uma companhia que tem lá uns não sei quantos bilhões também em caixa, só que isso está em tesouro direto, grande parte, algum pouco em CDB e assim por diante, tá? Então, nem tudo está em caixa, por isso que a DFC, ela analisa o conjunto, ela analisa o caixa e os equivalentes de caixa. O que são equivalentes de caixa? Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, prontamente conversível em montante conhecido de caixa e sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Então esse conceito de equivalente de caixa, ele é muito importante e ele aparece bastante em prova, tá? Equivalente de caixa são aplicações financeiras de curto prazo. Geralmente, o CPC ele traz um prazo sugestivo de 3 meses, mas esse prazo ele não é vinculante, ele é um prazo sugestivo, tá? Então é uma aplicação financeira de curto prazo, ou seja, geralmente ali até 3 meses, de alta liquidez. O que é a liquidez de um ativo? Liquidez de um ativo é você querer vender esse ativo hoje e você tenha alguém que vá comprar, que alguém que tenha interesse em comprar. É você querer se desfazer e tem alguém que vai comprar. Por exemplo, tesouro. Tesouro geralmente ele é líquido. Se você chegar no mercado para vender, você consegue, né? Ações são líquidas, tem liquidez, muitas delas, mas tem ações que não têm liquidez. Tipo, bicicletas Monarch, não sei se alguém lembra, é uma bicicleta antigona que essa empresa até está lá na Bolsa de Valores, só que não tem liquidez.
Você vai olhar, são 0 negócios por dia. Se você chegar para vender as ações, você não vai conseguir. Isso é liquidez, é você conseguir converter algo em dinheiro, tá? Vamos lá. E sujeito também a insignificante risco de mudança de valor. Como assim sujeito a insignificante risco de mudança de valor? Por exemplo, o Tesouro Selic, que é uma espécie de tesouro direto, pode ser considerado equivalente de caixa? É uma aplicação financeira de curto prazo, alta liquidez e que tem um insignificante risco de mudança de valor. O seu dinheiro ele não vai mudar da noite para o dia no Tesouro Selic demais, não vai oscilar 10%, 15% para cá, para lá, não. Tesouro IPCA até pode. Tesouro Selic não. É um dinheiro que a gente chama que é um tesouro que só sobe, né? Então, não vai alternar, não tem um risco de mudança de valor tão grande, por isso pode ser considerado um equivalente de caixa, tá? Agora, opções binárias, que o pessoal fica falando aí, que gosta de entrar nesse negócio de pirâmide, etc e tal. Isso aí você não sabe o quanto você vai ganhar, você não sabe o quanto você vai perder. Então, isso não pode ser considerado um equivalente de caixa, essa coisa de maluco, tá? Beleza. Conceito de equivalente de caixa, então, importante. E fluxo de caixa, o que é? Fluxo de caixa são entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa. Portanto, o fluxo de caixa é quando você pega o total que você tem o fluxo. Ó, se entrou 1.000 e saiu 500, o seu fluxo foi de 500. Beleza? Você tem duas formas de elaborar uma DFC. A DFC ela pode ser elaborada pelo método direto ou pelo método indireto. Gabriel, qual é a diferença entre uma DFC elaborada pelo método direto ou pelo método indireto? A única diferença é a forma como você faz o fluxo operacional, tá? A diferença, portanto, entre uma DFC pelo método direto e pelo método indireto reside no fluxo operacional. Por quê? Porque no fluxo operacional, quando nós estamos falando do método direto, você faz a DFC diretamente pelos valores de pagamento e de recebimento. Agora, pelo método indireto, quando você vai fazer o fluxo operacional, você parte das informações do lucro líquido do exercício na DRE. Tá? Então, existe essa diferença entre uma DFC elaborada pelo método direto e pelo método indireto. No indireto, você parte da DRE e você vai fazendo os ajustes. O fluxo de investimento e de financiamento, ele é igual, quer você esteja no método direto, quer você esteja no método indireto, tá bom? Ok. Alguns conceitos que são importantes que você tem que levar para a sua prova. O que é uma atividade operacional? Eu disse a vocês lá quando a gente estava estudando o artigo 188 da Lei 6.404, que você tem 3 fluxos basicamente na DFC. O fluxo operacional, o fluxo de investimento e o fluxo de financiamento. A DFC ela vai se dividir nesses 3 fluxos. O que são as atividades operacionais? As atividades operacionais são as principais atividades geradoras de receita da entidade e outras atividades que não são de investimento e tampouco de financiamento. Portanto, apenas para exemplificar aqui para vocês, atividades operacionais são vendas à vista. Lembra que a DFC é só o que afeta o caixa. Compra de mercadorias. Pagamento de fornecedores. Pagamento de salários. Tudo aquilo que tem relação com a principal atividade geradora de receita da empresa é fluxo operacional.
Tá? E, Gabriel, o que é um fluxo de investimento? Isso também é uma definição lá do CPC 03. Atividades de investimento são as referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos nos equivalentes de caixa. Então, o que é uma atividade de investimento? São os pagamentos e recebimentos, a gente vai detalhar isso um pouco mais à frente, de, por exemplo, imobilizados, como máquinas, intangíveis, investimentos. Isso tudo é classificado no fluxo de investimento. Lembrando que na DFC só conta o que for à vista, em caixa ou equivalente de caixa. Se você comprou o imobilizado a prazo, isso não altera a DFC. E atividades de financiamento. O que são atividades de financiamento? São aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade. Geralmente, portanto, atividades de financiamento são aumento do capital social ou diminuição, e quando você faz uma contratação de empréstimos adquiridos, tá? Fluxo de financiamento são aquelas pessoas que estão financiando a entidade, sejam sócios, sejam credores. Ok. Vamos lá, seguindo um pouco mais. O que você precisa saber? Item 10 do CPC 03 fala que a demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar o fluxo de caixa do período classificado por atividade operacional, de investimento e de financiamento, como nós já citamos. Item 11 do CPC 03 fala que a entidade deve apresentar seus fluxos de caixa advindo das atividades operacionais de investimento e de financiamento, de forma que seja mais apropriada aos seus negócios. A classificação por atividade proporciona informações que permite ao usuário avaliar o impacto de tais atividades sobre a posição financeira da entidade e o montante de seu caixa equivalente de caixa. Essas informações podem ser usadas também para avaliar a relação entre essas atividades. Veja que o CPC 03 fala assim, olha, quando você apresenta o fluxo de caixa por atividade, operacional, investimento e financiamento, você consegue ter uma visão mais ampla do que está acontecendo na empresa. Por exemplo, você olha a empresa, você vê lá que ela gerou não sei quantos bilhões de caixa. Você fala assim, bom, se o fluxo de caixa se o caixa da empresa começou com 1 bilhão e terminou com 5 bilhões, opa, gerou 4 bilhões de caixa. Excelente. Pode ser, mas qual é a qualidade desse caixa? Esse caixa foi um caixa operacional ou foi um empréstimo que a empresa fez e ela está endividada, tem uma dívida líquida altíssima? Depende, portanto, da qualidade do caixa que essa empresa gerou. Assim, quando você vai fazer uma avaliação, é óbvio que se ela fez um empréstimo, às vezes pode ser uma coisa boa, porque ela vai investir isso aquilo a boas taxas. Se ela se alienou algum imobilizado que não era mais produtivo, vai entrar caixa também. Mas o caixa que tende a dizer que a empresa está performando melhor ao longo do tempo é o caixa operacional. Por isso que o CPC fala, a classificação da DFC por atividade operacional, investimento e financiamento é mais útil. Tá? O item 12 também é bem importante. Isso aqui também cai em prova, que diz o seguinte: uma única transação pode incluir fluxo de caixa classificado em mais de uma atividade. Por exemplo, quando o desembolso de caixa para pagamento de um empréstimo inclui tanto juros como o principal. A parte dos juros pode ser classificada como atividade operacional, mas a parte do principal deve ser classificada como atividade de financiamento. Olha então que interessante essa disposição aqui do CPC 03, que nos fala o seguinte, olha, quando você faz, por exemplo, um empréstimo e você vai quitar esse empréstimo, o que acontece?
você está quitando o empréstimo. Pode haver lá nesse empréstimo uma parte relativa aos juros, uma parte relativa ao principal desse empréstimo. Tá? Essa parte que é relativa aos juros, ela pode ser classificada como fluxo operacional, como nós veremos adiante. Só que o principal relativo ao empréstimo, isso é classificado como um fluxo de financiamento, como eu disse a vocês, porque está alterando a composição, a estrutura de capital da entidade. Então vejam que você fez um único desembolso, nesse caso é um desembolso porque você está pagando o empréstimo, e o mesmo desembolso contém dois fluxos, fluxo operacional e fluxo de financiamento, tá? E Gabriel, então novamente, o que são fluxos operacionais? Como eu disse a você, o fluxo operacional são aqueles das principais atividades geradoras de receita da entidade. Então, o fluxo das atividades operacionais, que a gente chama de FAO, são as principais geradoras de receita da entidade. Mas não é simplesmente apenas pagamento e recebimento, tá? Existem outras coisas, como por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo, os exemplos aqui que estão previstos lá no CPC 03, tá? Então, por exemplo, aqui, quando você faz o pagamento pela compra de mercadorias, o recebimento relativo à venda de mercadorias, o pagamento de fornecedores, tudo isso é fluxo operacional. O pagamento de empregados. O que mais? O pagamento de seguros. Acabou? Não. Geralmente, o imposto de renda e outros tributos pagos, exceto quando puder ser identificado. Não, esse imposto de renda é relativo à venda do imobilizado. Aí não vai ser operacional, vai ser de investimento, tá? Geralmente também, aplicações financeiras de curto prazo, tá? Que são aplicações financeiras de liquidez imediata, etc. Tudo isso é fluxo das atividades operacionais, tá? Agora, exemplos de atividade de investimento. A atividade de investimento, eu já disse que são dispêndios feitos pela entidade em imobilizado, investimentos, intangíveis. Tá? Às vezes você faz esses investimentos e esses investimentos eles não vão gerar caixa no momento, só que eles vão gerar caixa lá no futuro. Então, quais são exemplos aqui de desembolsos e de recebimentos que podem ser classificados como fluxo de investimento? Olha só, então, fluxo das atividades de investimento, eles podem conter, por exemplo, pagamento para aquisição de imobilizados, intangíveis, investimentos permanentes. Tudo isso faz parte do fluxo de investimento, tá? Quando você faz uma venda também, o recebimento relativo à venda desses itens também entra aqui, tá?
Quando você... Olha só que interessante isso aqui. Quando você faz empréstimo a terceiros, aí também é fluxo de investimento. Quando você... Empréstimos concedidos, vamos assim dizer. Quando você pega um empréstimo, é fluxo de financiamento. Mas quando você concede um empréstimo, aí é fluxo de investimento, tá? Isso aqui é bastante interessante e a galera cai bastante nisso aqui. E de modo geral, pagamentos e recebimentos de ativos de longo prazo, tá? E o que é o fluxo das atividades de financiamento? São aqueles, né, que fornecem capital à entidade, como por exemplo, FAF. Aqui é o nosso famigerado FAF, o fluxo das atividades de financiamento. São, por exemplo, quando você emite ações e esse dinheiro entra no caixa. É, por exemplo, quando você resgata ações da companhia, que são as famosas ações em tesouraria, ou seja, o dinheiro que você pagou é fluxo de financiamento. É, por exemplo, o caixa recebido. Ou pago, quando você faz o pagamento de debêntures, de empréstimos. Então, quando você faz um empréstimo, quando você pega esse empréstimo e ele entra no caixa, aumentou o meu fluxo de financiamento, aumentou o meu caixa. Quando você paga esse caixa, diminuiu o meu fluxo de financiamento. E aqui tem um outro ponto que é interessante, que é o seguinte. Essa aqui é a pegadinha das pegadinhas, tá? O arrendamento mercantil, quando você paga uma parcela de arrendamento mercantil, isso também é fluxo de financiamento, tá? Isso aqui você tem que colocar um grande asterisco, porque a gente tende a falar o seguinte: arrendamento mercantil, arrendei uma máquina. Portanto, quando eu arrendei a máquina, a parcela que eu estou pagando é fluxo de investimento. Não, arrendamento mercantil é fluxo de financiamento. Eu vou entrar em detalhes ainda um pouquinho mais sobre essa parte do arrendamento, quando a gente falar algumas especificidades aqui que vocês precisam saber, tá? Um ponto de atenção que chama bastante atenção são os juros e os dividendos e os juros sobre capital próprio pagos e recebidos. Só tomar uma água aqui que a voz tá complicada. O que você precisa saber? Juros é uma coisa, juros sobre capital próprio é outra. Juros sobre capital próprio é uma forma de você remunerar os sócios da companhia, tá? Galera aí que investe em bolsa, sabe que você tem lá, por exemplo, 100 ações do Itaú, vamos supor. E o Itaú fala, a gente vai pagar 15 centavos de juros sobre capital próprio. Então, o juros sobre capital próprio, ele é uma forma de você remunerar o acionista da companhia. Ele é uma alternativa. Você pode pagar ou juros sobre capital próprio ou dividendo, tá? O juros sobre capital próprio, portanto, não é um juros que você está pagando para um banco, etc. Você está pagando isso para os acionistas da companhia. E qual que é o tratamento caso eu esteja pagando juros, esteja recebendo juros, esteja pagando juros sobre capital próprio e dividendo, ou esteja recebendo juros sobre capital próprio e dividendo? O item 33 e 34 do CPC 03, que trata desses pontos, é deveras complexo. É muito difícil mesmo, tá, de entender. E aí eu criei um macete aqui para vocês que envolve essa tabela. E como que você vai montar essa tabela para saber, né,
como classificar isso aqui na DFC. Primeiro ponto é o seguinte, quando você recebe juros, ora, como que você vai ser classificado? Eu recebi um juros em de um CDB que eu tenho. Eu recebi juros de um investimento que eu fiz. Como que eu vou classificar isso na demonstração dos fluxos de caixa? E aí tem esse macete que a gente criou aqui para vocês, que é o seguinte, você vai criar aqui juros, vai ficar aqui sozinho, e embaixo você vai criar juros sobre capital próprio e dividendo. Como que você vai saber essa distinção? Ora, porque juros sobre capital próprio ele tem uma natureza de remuneração do capital dos sócios, como eu expliquei para vocês. E os juros, você está remunerando o capital de terceiros ou sendo remunerado pelo seu capital. Aí aqui, você vai colocar na ordem PR, tá? Que é pago e recebido. Pago e recebido. Só lembrar do presidente da República, tá? PR. Ok, pago e recebido. Isso é para a gente montar a nossa tabela. Aí aqui, a primeira coluna é o que o CPC encoraja as empresas a fazerem, tá? Então o CPC encoraja a empresa a classificar os juros pagos dessa forma, a classificar os juros recebidos dessa forma. Só que o próprio CPC, ele dá uma alternativa. Ele fala assim, ora, caso você não queira classificar assim, você tem a alternativa de classificar assim. Esse item do CPC 33, do CPC 03, do 33 e 34, é muito complexo. Mas vejam que com essa tabela vai facilitar em muito a vida de vocês, tá? Olha só, o macete é o seguinte. Você vai chegar aqui e vai pensar o seguinte, vai falar, foi. Aí o outro fala assim, foi. Tá? Aí você vai preencher a sua tabela dessa forma. Vai preenchendo sempre assim, ó. Foi. Aí o outro fala, foi. Tem que lembrar que tem 2 Os, tá? Tem que lembrar que tem 2 Os. E aí, então você vai saber, ó, foi. Os juros pago o CPC encoraja operacional, mas pode ser financiamento. Os juros recebido, você vai classificar como fluxo operacional, mas pode ser investimento. E os dividendos, juros sobre capital próprio pago, é financiamento, mas pode ser operacional. Os juros sobre capital próprio e dividendo recebido é operacional, mas pode ser investimento. Então vejam que existem uma série de classificações e com essa tabela fica muito mais tranquilo de você decorar, tá? O CPC encoraja que você utilize essa classificação aqui. Todavia, caso você queira, você pode adotar uma classificação alternativa, só que essa classificação alternativa, ela precisa ser divulgada em notas explicativas. Caso você adote a classificação alternativa para pagamento e recebimento de juros e juros sobre capital próprio, você tem que divulgar isso em nota explicativa, beleza? Ok, outros pontos aí que são importantes, tá? Isso aqui é interessante. Do saldo negativo na conta bancos. Empréstimos bancários geralmente são considerados como atividade de financiamento. Ponto. Então é o que eu expliquei para vocês. Se você fez um empréstimo, geralmente isso é um fluxo de financiamento. O empréstimo que você pegou junto ao banco, vai quitar, etc. e tal, isso é fluxo de financiamento. Entretanto, saldos bancários a descoberto, decorrentes de empréstimos obtidos por meio de instrumentos como cheque patrimoniais ou outras correntes garantidas, que são liquidados em curto lapso temporal, compõem parte integral da gestão de caixa da entidade.
Nessa circunstância, saldos bancários a descobertos são incluídos como componente de caixa e equivalentes de caixa. Uma característica desses arranjos oferecidos pelo banco é que frequentemente os saldos flutuam de devedor para credor. Tá? O que você precisa entender? Então, quando você chega no banco e faz um empréstimo, aquele empréstimo raiz, você vai lá no banco, assina um papel, está devendo tanto, se não pagar vai dançar, etc. Isso é fluxo de financiamento. Todavia, todo mundo, né, pelo menos grande parte das pessoas aí, você tem, quero saber se você tem aí, né, um saldo de cheque especial, né? Só espero que não esteja usando. Você está utilizando cheque especial? Espero que não, né? E aí, você está lá utilizando cheque especial, que eu já utilizei muito, Deus me livre, né? É terrível, você entra para sair, é dificílimo. As empresas, elas têm lá um limite rotativo. Então, às vezes, tem lá um cheque especial de 5 mil, aí ela vai e utiliza. Aí, no outro dia, cai uma grana, cobre. Isso daí não é fluxo de financiamento. Esse saldo que você tem ali de cheque especial, o próprio CPC 03 fala, olha, saldos bancários a descoberto são incluídos como componente de caixa e equivalentes de caixa. Então, esse saldo da conta bancária, ainda que seja negativo, também vai compor o valor de caixa e equivalente de caixa, tá? Então, esse crédito rotativo, ele não é considerado um fluxo de financiamento. Ele é considerado como uma extensão do caixa da empresa. Um outro ponto que vocês precisam entender é que quando você tem fluxo de caixa em moeda estrangeira, tá? Por exemplo, existem várias empresas no Brasil que operam em moeda estrangeira e você recebeu lá em dólar, em peso argentino, em euro, etc. e tal, você vai fazer a conversão, tá? Você vai fazer a conversão na data da ocorrência do fluxo de caixa. Então, o fluxo de moeda estrangeira, a conversão é feita na data da ocorrência do fluxo de caixa. É quando aquele dinheiro entrou no seu caixa, é ali que você vai fazer a conversão daquele valor, beleza? E mais alguns pontos que eu gostaria de tratar aqui para vocês, para a gente encerrar essa parte mais inicial aqui de DFC, tá? Vejam que a gente não ensina nessa aula você elaborar DFC, tá? Isso aqui são os aspectos conceituais. Então vamos só para fazer aqui alguns esclarecimentos. Empréstimos. Olha, essa tela aqui vale ouro, tá? Empréstimos. Quando você contrai empréstimo, você contraiu, isso é fluxo de financiamento. Quando você concede empréstimo, concedido, isso é fluxo de investimento. Os juros, geralmente vai ser fluxo operacional. Primeira pegadinha que aparece em prova direto, mas você não vai mais cair. Segunda pegadinha que aparece em prova direto. Arrendamento. Quando nós estamos falando do arrendamento mercantil, né, o normal, que é um contrato que você vai ter direito de utilizar um ativo, tal, o pagamento da parcela do arrendamento mercantil, como eu disse a vocês, é fluxo de financiamento. As parcelas. Agora, quando você fala de um arrendamento de curto prazo e de pequeno valor, curto prazo são 12 meses, pequeno valor o CPC não cita o que é,
tá? Esses dois, eles são uma exceção lá no tratamento no CPC 06, e nesse caso, eles são classificados como fluxo das atividades operacionais, tá? Você pode classificar como fluxo operacional. Deixa eu escrever aqui operacional. Beleza? Compra e venda de ações. Compra e venda de ações é o seguinte: quando você está comprando e vendendo ações de outra companhia para longo prazo, geralmente são aqueles investimentos avaliados pelo MEP, pelo método de custo, etc., mas são investimentos que você tem a intenção de manter, isso é fluxo de investimento. Quando você compra ações em tesouraria, que são ações da própria companhia que você está retirando de circulação, isso diminui o tamanho da estrutura de capital da entidade. Isso é um fluxo de financiamento. E quando você compra instrumentos financeiros, geralmente instrumentos financeiros de curto prazo, são ações que você pretende comprar ou alguma coisa, qualquer investimento ali que você está fazendo de curto prazo, isso é fluxo operacional, tá? O que mais que cai, Gabriel? Deixa eu ver. Imposto de renda. Imposto de renda, geralmente, é fluxo operacional. Só que existe uma exceção se ele for identificado a outro fluxo. Como eu já falei para vocês, você vendeu um imóvel e incidiu o imposto de renda. Nesse caso, pode, né, incidir aí outro, pode ser outro fluxo, como o fluxo de investimento. Agora, um outro exemplo aqui para vocês. Aqui, imóveis. Imóvel. Quando você compra um imóvel, tá? Quando você compra um imóvel, o imóvel geralmente, se ele for para uso, né, um imóvel que você compra para uso, isso é um fluxo de investimento. Todavia, quando você compra um imóvel para alugar, o valor relativo a esse imóvel, ele é um fluxo operacional. Tá? Você comprou para alugar e para auferir aí receita de aluguel. Tá? Então esses pontos, eles são aí bastante importantes que você entenda sobre demonstração dos fluxos de caixa. A parte teórica é isso que você precisa saber. Depois disso é só aprender aí a parte mais de fazer método direto, método indireto, mas o nosso objetivo aqui hoje era trazer apenas essa parte inicial, essa parte mais conceitual para vocês, beleza? É isso aí. Vamos resolver algumas questõezinhas agora. Olha só. Caiu no exame de qualificação técnica de auditor em 2019. Qual dos fatos abaixo não é passível de classificação como atividade de investimento na DFC? Então, ó, o que não é investimento na DFC? Pagamento para aquisição de imobilizado é investimento? Sim.
Recebimento proveniente de venda de ativo de longo prazo. Opa, ativo de longo prazo é fluxo de investimento? Sim. Desembolso para aquisição de instrumentos patrimoniais emitidos por outras sociedades. Isso é fluxo de investimento? É passível. Se for de longo prazo, ok. Tá? Pagamento de fornecedores de matéria-prima. Opa, isso aqui, gabarito, porque é fluxo operacional. Tá? Próxima questão, vamos lá. A demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar o fluxo de caixa do período por atividade operacional, de investimento e de financiamento. Acerca desse assunto, assinale a opção correta. Uma única transação pode incluir fluxo de caixa classificado em mais de uma atividade. Por exemplo, quando o desembolso de caixa para pagamento de empréstimo inclui tanto juros como principal. A parte dos juros pode ser classificada como atividade de financiamento, mas a parte do principal deve ser classificada como atividade de investimento. Está errada. Errada por quê? Ora, os juros geralmente tende a ser operacional e o principal é fluxo de financiamento, tá? B. Algumas transações, como a venda do item do imobilizado, podem resultar em ganho ou perda, que é incluído na apuração do lucro líquido ou prejuízo. Os fluxos de caixa relativos a tais transações são fluxos de caixa provenientes de atividades de investimento. Isso é, você vendeu um imobilizado, pessoal, entrou dinheiro no caixa, isso é fluxo de investimento. Está correto. Entretanto, pagamento em caixa para a produção ou a aquisição de ativos mantido para aluguel a terceiros, que em sequência são vendidos, são fluxos de caixa advindo das atividades operacionais. Lembra do exemplo que eu dei para vocês do imóvel que é mantido para aluguel. Isso aí vai ser um fluxo operacional. Os recebimentos dos aluguéis e das vendas subsequentes de tais ativos são também fluxo de caixa das atividades operacionais. Portanto, esse aqui é o nosso gabarito. C. São exemplos de fluxo de caixa advindo das atividades de financiamento. Recebimento de caixa pela venda de mercadoria e pela prestação de serviço. Isso aqui é financiamento? Não, você já sabe que não. Então você nem precisa perder tempo. Por quê? Isso aqui é operacional. Recebimento de caixa decorrente de royalty, honorário, comissões, outras receitas, tudo operacional. Pagamento de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços, empregados, tudo operacional, tá? São exemplos de caixa que decorrem das atividades operacionais. Caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais, pagamento em caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações da entidade e amortização de empréstimo e financiamento. Não, isso aqui não é operacional, isso aqui é fluxo de financiamento. Portanto, gabarito, letra B. Questão 3, que nos diz o seguinte: na demonstração do fluxo de caixa, qual o tratamento a ser considerado em relação a saldos bancários a descoberto decorrentes de empréstimo obtido por meio de instrumentos como cheques especiais ou contas correntes garantidas? O que eu falei para vocês? Que quando você tem cheque especial, rotativo, conta corrente garantida, etc., o que você faz com isso? Você vai incluir isso como caixa, como equivalente de caixa. Portanto, esses instrumentos, eles são incluídos como componentes de caixa e equivalentes de caixa. É o que nós falamos aqui, ó. Saldos bancários a descoberto são incluídos como componente de caixa e equivalente de caixa, tá? Ó, vamos lá. Letra B. Devem compor os equivalentes de caixas parcelas não utilizadas? Não.
Isso não foi falado. Devem ser reclassificados para o passivo, excluídos da movimentação? Não. Devem ser reclassificados no grupo de caixa de investimentos? Também não. E a última questão que eu trouxe aqui para vocês é a seguinte. A DEF, conforme a NBCTG 03, demonstração dos fluxos de caixa, os equivalentes de caixa podem ser mantidos para atender compromissos de curto prazo e não para investimentos e outros fins afins, falei todas as possibilidades. Com base nesse assunto, assinale a opção correta. Considera-se equivalente de caixa uma aplicação financeira que tenha conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa, sujeita a um significante risco de mudança de valor. O risco de mudança de valor ele pode ser significante ou ele tem que ser insignificante? Ele tem que ser insignificante. Considera-se equivalente de caixa a aplicação com vencimento de curto prazo, por exemplo, 3 meses ou menos, contados a partir da data da contratação. É o que eu falei para vocês, tá? Então vejam, ó, por exemplo, 3 meses ou menos. O CPC sugere esse prazo de 3 meses, tá? Então tem que ser de curto prazo, gabarito. Se enquadram como equivalente de caixa os investimentos em ações de outras entidades? Não tem nada a ver. São equivalentes de caixa as ações preferenciais resgatáveis? Também não. Equivalente de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, sujeito a insignificante risco de mudança de valor. Então é isso. Esses foram os primeiros entendimentos sobre a demonstração dos fluxos de caixa. Se você gostou dessa live, deixe seu comentário aqui embaixo, porque pra gente isso é bastante importante. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.